Olá pessoal, professor Juliano Ramos por aqui. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos vocês. Como eu inicio todos os vídeos do meu canal, sempre é a frase que marca a gente aqui. A vida é muito boa e com Deus sempre vai dar certo. Graças a Deus tem dado certo na minha vida. Pessoal, essa é a primeira aula e é uma aula pública, aberta, gratuita aqui para vocês, sobre o treinamento que eu estou construindo para minha plataforma de cursos, que é o treinamento Formação Consultor Linux. Qual o diferencial desse treinamento? Esse treinamento ele tem como objetivo transformar um usuário de Linux doméstico, ou seja, você que já utiliza Linux no dia a dia para tarefas aí do, do seu computador pessoal, como jogar, navegar na internet, já conhece algumas distribuições de Linux, transformar você em um consultor profissional em Linux para poder atuar com um CNPJ fazendo consultoria em servidores Linux, implementando Linux em servidor, criando compartilhamento de arquivo, garantindo a segurança e integridade dos dados, aprender um pouco sobre LGPD para levar isso para as empresas, porque é uma necessidade hoje que as empresas protejam os seus dados pessoais, fazer a implementação de uma impressora compartilhada, rede de computadores de compartilhamento de arquivos, entender como funciona uma estrutura de rede. Então, esse objetivo do curso é o usuário que já tem um conhecimento básico em Linux avançar aí. Bom, esse curso ele é mais um curso do leque dos meus treinamentos da escola CertBest. Se você ainda não conhece a nossa plataforma de cursos, fica aqui eadcertbest.com. Hoje a escola ela tem treinamentos já para quem é do básico de Linux, do zero, ou seja, acabei de conhecer Linux aqui no site do professor. Vai ter um treinamento lá Linux do zero até a migração para quem está migrando do Windows para o Linux. Depois nós temos treinamento voltados para certificações internacionais do Linux, treinamentos que te formam um administrador. Qual o diferencial desse curso? Eu vou utilizar muito conteúdo desses cursos que já estão prontos e criar um grande conteúdo, um grande acervo de forma linear para que você venha seguindo. Então, se você não sabe muito de rede, as primeiras aulas desse treinamento nós vamos abordar entender como funciona uma rede de computadores. Então, para isso, nós vamos usar o conteúdo que nós já temos aqui do curso Cisco Packet Tracer, onde eu ensino o que é uma rede sem fio, como funciona a diferença entre o switch, um roteador, o básico ali e essencial de rede, como funciona a configuração de um IP, né? Um range de rede, o que que é uma máscara. Então, tudo isso você vai aprender nesse treinamento. Então, você vai seguir aqui de forma linear. Já tem esse conhecimento, claro, você vai poder pular e avançar um pouco mais. E sobre Linux, essa primeira aula você já vai aprender bastante coisa. Então, nós vamos começar aqui fazendo uma instalação da distribuição Linux. No caso, a que eu escolhi foi o Ubuntu Linux para você acompanhar esse curso. A minha recomendação é que você estude com uma máquina virtual. Nós vamos aprender nesse curso instalar o Prosmox, criar máquinas virtuais dentro do Prosmox. Recomendado também, se você tem um segundo computador na sua casa, é ideal para você criar um laboratório. No meu caso aqui, eu tenho dois computadores. Este computador, eu vou acessar o outro que está com o Prosmox e nele nós vamos criar os servidores que nós vamos aprender a utilizar. Então é ideal aí na sua casa. Você pode utilizar um computador que está mais antigo para instalar ali o Prosmox, né? Mas o ideal é que você tenha uma máquina, um segundo computador para isso. Mas dá para acompanhar o curso via máquina virtual. Tudo esse princípio nós vamos aprender aqui. Então já nessa primeira aula, eu vou evitar muito parte teórica, ficar explicando teoria das coisas. Nós vamos fazer um curso direto à prática e o diferencial é a minha experiência do mercado que eu vou trazer para vocês
dentro do curso. Para quem ainda não me conhece, tem aqui o meu LinkedIn, que é público, que é o Prof. Juliano Ramos. Olha que interessante, toda vez que eu abro meu LinkedIn aqui, eu tenho várias ofertas aqui. Essa proposta mesmo é para mim trabalhar em Portugal como DevOps aqui em Cloud, que é uma das minhas especializações. E eu vou falar um pouquinho sobre a minha formação, do que eu trabalho hoje e como eu quero trazer isso real para você nesse treinamento que inicia hoje. Primeiro, hoje estou aí há 4 anos e 11 meses trabalhando como consultor especialista em Linux para a empresa Almaviva Solution, que é uma empresa é uma empresa internacional, né, com sede na Itália, e eu atuo nessa empresa aí já há 4 anos e 11 meses em grandes projetos do governo, né, tenho atuado. Eu já atuei como professor na Faculdade Impacta, que atualmente ainda sou homologado como professor, e sempre eles estão ali me oferecendo treinamentos, que eu não tenho aceitado ministrar treinamentos na Faculdade Impacta por conta de tempo mesmo, que eu não consigo tempo. Também sou professor na Cisco. Para quem faz treinamento lá na Net Academy da Cisco, eu sou professor, posso ministrar diversos treinamentos. Sou autor de livro, ou seja, já passei em grandes corporações como o Banco Itaú, como a Prodesp, como hoje na Almaviva, entre tantas outras empresas. A minha formação acadêmica, eu sou bacharelado em pedagogia, né? Eu sou professor, sou pedagogo. Também fiz bacharelado em engenharia e tecnologia da computação e fiz um MBA em gestão de projetos de TI. Atualmente eu estou fazendo um segundo bacharelado em guerra cibernética. Também na parte de certificados, aqui estão alguns dos meus certificados. Estou aí todos os dias, né, atuando, tirando certificações. As últimas que eu estou fazendo são certificações aqui do Google. Tenho certificações de IBM, mas uma certificação forte é a Cisco Ethical Hacker, especialista em Pentest, e as certificações da Red Hat, como RHCSA, né? Sou certificado Linux LPI nível 2 também. Aqui tem algumas recomendações de pessoas que são conhecidas, celebridades aí. Recentemente também eu fui homenageado na LPI, que é a Organização Internacional da Certificação Linux, que contou a minha história, aonde eu comecei com Linux morando na periferia de São Paulo, né? Eu conto toda a minha história aqui. Nasci num dos bairros de DH mais difícil, né, de desenvolvimento humano no Brasil, e graças a Deus superei aí, conseguindo as certificações. Também eu tenho uma empresa de consultoria, né, aonde hoje nós já conseguimos atuar em algumas grandes empresas, entre elas a Gazeta de São Paulo. Nós somos consultor da parte de tecnologia e segurança, que é a Jamit.tech. E a escola CertBest também faz aí parte do meu leque de trabalho. Na EAD CertBest, eu ministro todos os treinamentos da escola e vou continuar com esse treinamento aqui com o objetivo de especializar você. Aqui a Cisco Net Academy, onde eu sou professor, ministro treinamentos também, né? Um dos treinamentos que eu tenho a certificação, eu sou a Ethical Hacker pela Cisco, e eu posso ministrar diversos treinamentos aqui dentro da plataforma. Eu sou capacitado a ministrar treinamentos como fundamentos em IA com IBM, Skill Builds, treinamento de C++, treinamento de hardware, treinamento de análise de dados Essential, Data Science. Então são vários treinamentos que eu consegui tirar a certificação e tá aqui no meu leque de cursos que eu posso ofertar e ministrar dentro da Cisco Network Academy. Então todos esses treinamentos aqui eu posso ministrar, tá? Legal, pessoal. Então isso é um pouco do meu conhecimento. Agora eu vou
começar a passar para vocês um pouquinho sobre o Linux direto, a prática. Aqui eu não vou ficar contando muita história sobre o que é o Linux, né? Porque isso já nos meus outros treinamentos a gente tem bastante conteúdo sobre. E na internet você acha também. Eu vou esse curso direto à prática. Então você, utilizo já o Linux como um Linux Mint ou uma distribuição nacional, né? Qualquer distribuição baseada aí, já sei jogar um jogo e tal, mas agora, professor, eu quero trabalhar com Linux, quero ser um profissional. Então nós vamos focar nessa sua formação. O Ubuntu, que é a distribuição que eu escolhi só para a gente ter aqui no nosso desktop, ou seja, no computador que você vai acessar as máquinas virtuais, é só porque é uma distribuição simples, fácil para quem está iniciando, mas ela segue alguns padrões que a certificação LPI ela exige, que é o FHS, na estrutura de sistema de arquivo. É padrão, tem os padrões de configuração. Então, qual a diferença, por exemplo, de uma distribuição nacional? Ah, ou uma. Quando eu digo uma distribuição nacional, pode ser internacional, mas uma distribuição baseada. Quando você pega distribuições que são baseadas, né? Então pega um Big Linux, um Zorin, essas distribuições são excelentes aí para o usuário doméstico, para você ter no computador. Mas por que você não é a distribuição que eu recomendo para você se especializar? Quando você estuda uma distribuição que está no mercado de trabalho, e hoje o mercado de trabalho, ela consiste, você tem que ter conhecimento em Amazon Linux, que é a distribuição que está na nuvem da Amazon, o Debian, que faz parte, é uma distribuição que ela é bem ativa na nuvem do Google, Ubuntu, que é forte no Azure da Microsoft, Red Hat, que é forte em todas e a maioria das empresas utilizam, Oracle Linux também é muito forte, está na nuvem ali, Oracle também. Então, basicamente são essas distribuições que você precisa ter um conhecimento profissional para atuar no mercado de trabalho. Até por questões contratuais, às vezes exige-se alguma dessas distribuições que tem licença, como o Red Hat Enterprise Linux ou mesmo o Ubuntu para servidores. E qual a diferença? Quando você utiliza essas distribuições que são baseadas, como um Big Linux, por exemplo, você tem muita mudança no padrão de configuração de arquivo. Então você não sabe ao certo ali por trás aonde que são criados facilitadores, o que é ótimo para o usuário doméstico, para, por exemplo, uma configuração de hardware, de módulo, que você vai ali no painelzinho de controle e tudo, gráfico, vai fazendo para você. Mas onde está essas configurações? Onde estão esses arquivos dentro do sistema? Quais portas por padrão que ele vem aberta? Qual o sistema de segurança de firewall e qual é o padrão disso? Porque às vezes a documentação não é muito boa. Por exemplo, você sabe onde está todos os arquivos, se você utiliza uma dessas distribuições baseadas, sabe tá onde está os arquivos de configuração, como eles funcionam? Às vezes a documentação passou por vários desenvolvedores e se perde. Essas distribuições comunitárias têm esse problema. Então, quando nós utilizamos essas distribuições para estudo, por isso você vai ver na faculdade sempre o Ubuntu, né, distribuições que têm uma base que o mercado de trabalho exige. Então eu vou falar para você, vou dar uma aula aqui. Olha, para configurar um módulo no kernel, o arquivo para você subir o módulo é esse daqui, /etc módulos. Você vai fazer uma configuração para você configurar um arquivo do servidor Apache, está aqui em etc, né, HTTPD. Então esse padrão de arquivo de configuração, eles vão ser padrão nas distribuições nessas mais profissionais. Então vai ser igual no Red Hat, vai ser igual no Oracle, no Rock Linux, né? Essas distribuições mais enterprise. Por isso, não é nada contra essas distribuições domésticas, mas fique claro, são distribuições para o público doméstico. Quando você quer se profissionalizar, tem que sair da zona de conforto. Então nós vamos deixar o Ubuntu como base aí no seu computador e vamos instalar uma máquina virtual, porque nós vamos trabalhar sempre com virtualização. E se você tiver dois computadores, você nesse curso vai aprender a instalar um Prosmox e subir um servidor para criar suas máquinas virtuais. Olha que legal. Que é como eu tenho feito aqui. Eu tenho um Prosmox onde nós vamos fazer o processo de instalação
do Linux aqui através do Prosmox. Bom, provavelmente, então deixa eu voltar aqui. Aqui é o meu Prosmox, que é onde eu tenho aqui as minhas máquinas e nós vamos utilizar para o curso. Esse curso, além do básico de Linux, nós vamos aprender sobre particionamento, sobre LVM, desde essa primeira aula. Nessa primeira aula, nós já vamos começar falando sobre LVM e a diferença e por que é importante usar LVM e não o particionamento padrão que a maioria das distribuições utiliza e você é acostumado a utilizar. Aqui a gente sempre vai pensar no mundo corporativo. E eu vou trazer muita dica, pessoal, que são dicas de vivência, que desde 2005 atuando em empresas como consultor de Linux, eu aprendi muitas manhas, muitas técnicas e dicas ali, até de negociação. E eu vou trazer tudo isso no curso, porque meu objetivo é que realmente você, após se formar nesse treinamento, você consiga trabalhos aí na sua cidade, né? Interior, parte do Nordeste. Eu sei que tem muita empresa e às vezes você pode levar uma solução que vai adequar a LGPD, vai parar com softwares que não são licenciados. Muita empresa ainda usa pirataria de software. Uma fiscalização para essa empresa pode prejudicar ela muito. Imagine vazamento de dados de uma empresa que tem software pirata. Então você vai legalizar toda essa parte. Tudo isso eu vou trazer para você nesse curso que vai te formar como consultor. E esse curso ele faz parte do meu leque de treinamentos da iadcertbest.com. Quanto custa todos os meus pacotes de curso, todos os cursos que eu crio, inclusive esse que eu estou criando, estamos na Black Friday, ó. Corre lá, R$ 130. Você vai pagar via cartão de crédito ou boleto bancário. E uma vez que você pagou, você faz parte da plataforma. Você entra na nossa família. Com o suporte no meu WhatsApp. Você agora é da família CertBest e vai ter direito a todos os cursos e aos cursos novos como esse que eu estou criando. Olha que legal. Então você já ganha aí todos esses treinamentos para estudando e paralelo vai fazendo esse daqui também, que vai englobar muita, mas muito conteúdo. Bom, então vamos seguir. Falando de Linux, vamos para o básico. Distribuições de Linux. Entra no site distrowatch.com e uma coisa que você vai ver é que existe muita distribuição de Linux. O Linux, ele é o núcleo do sistema operacional, é o kernel, que começou lá em 92 com seu criador Linus Torvalds. E o Linux, quando a gente fala distribuição de Linux, é quando você tem a junção desse kernel, né, que é o núcleo do sistema operacional, junto com vários aplicativos. Então você tem um pacote ali de software que é o sistema operacional completo. Existem distribuições que é focada mais para o mundo corporativo, para quem quer ganhar dinheiro, para quem quer ser consultor, não tem como fugir, que é essas que eu já abordei para vocês. Red Hat, Oracle, Debian, Ubuntu. Bom, basicamente essas distribuições. Agora, existem distribuições que usuários domésticos utilizam. Aqui no site você vai ter um monte dessas distribuições. Por exemplo, CashOS, Mint, MX Linux. Essas que estão aqui como mais utilizadas, dificilmente, eu não vou falar impossível, porque pode ter ali uma pequena empresa que está utilizando. Mas dificilmente não é o padrão de mercado essas distribuições em corporações. No LinkedIn, que é uma rede social que eu já recomendo você a criar aí o seu LinkedIn, tá? Meus alunos eu sempre recomendo criar o LinkedIn. Você vai pesquisar sobre as empresas. Se você pesquisar aqui vagas de Linux, você vai ver que todas as oportunidades elas vão estar ali, no geral, relacionadas ao assistente de suporte técnico, analista de segurança. Vamos ver. Normalmente vai ser entre essas distribuições que eu disse: Ubuntu, Fedora. Vou pegar aqui detalhes da vaga, vamos ver se ele tem aqui essa vaga em si. Não fala aqui, mas não foge dessa parte. Vou colocar aqui, fazer uma pesquisa aqui de Linux. Linux. Não foge sempre essas principais distribuições. Então é essa que você tem que focar, tá? Legal? Então vamos focar nessas distribuições de Linux. O Ubuntu,
Por que o Ubuntu, né? Porque é uma distribuição que ela cresce muito no mercado corporativo. Só para você ter ideia, essa versão, tanto para servidor quanto para desktop, e nós vamos aprender a instalar servidor, aprender a instalar desktop nesse curso, né, e configurar esses servidores, a versão que é LTS, né, que seria o LTS? É uma versão com um longo tempo de suporte por parte da empresa. Você tem 15 anos de suporte, ou seja, você não vai se preocupar e nem a sua empresa em trocar de sistema operacional ou questão de segurança, então já durante muito tempo você vai ter aí uh, analista pleno. Vamos ver se ele fala de alguma distribuição aqui. Em gestão, pleno, responsabilidade, foco em Linux. Nesse caso, ele não está falando da distribuição em si. Mas nunca foge. Essa vaga que eu conheço. Eu sei até onde vai trabalhar essa vaga. Administrador de sistema Linux. Também, exigindo a certificação Linux. RHCSA, ou seja, Red Hat. Tá bom, isso daqui é para trabalhar na Prodesp, essa vaga aqui, tá? Ó, para trabalhar em Portugal, essa eu acho que é a que eu recebi para mim. Trabalhar em Lisboa. Legal? Bom, então vamos lá. E aí você tem 15 anos. E é isso que as empresas procuram. Aí eu faço uma questão para você entender. Você pega essa distribuição que foi criada na garagem, que tem ali 3, 4 desenvolvedores, não estou tirando crédito. Como eu disse, para desktop, computador, sua casa, ok. Mas vamos pensar. Qual a garantia que você tem da continuidade dessa distribuição se o desenvolvedor morrer? Aconteceu um acidente de carro, eles indo por lá para um evento, olha que trágico, né, professor? Mas, como empresário, você tem que pensar isso, como consultor. E aconteceu um acidente de carro, morreu os 4 desenvolvedores. O que acontece com a distribuição? Agora, você tem uma empresa, Canonical, que morreu um desenvolvedor sênior, outros ali, a equipe, tem continuidade, é uma empresa por trás. Deu para entender? Por que essas empresas são fortes? Red Hat, e é por isso que o governo utiliza essas distribuições, né? E por isso que as grandes empresas utilizam. E esse treinamento vai ter o foco nessas distribuições. Seguindo aqui. Então, beleza. Vamos lá. Temos aqui a parte de download, aonde você vai fazer o download para instalar no seu computador em casa. Então, você vai começar o treinamento. Eu recomendo você utilizar essa versão. Eu estou utilizando aqui esse daqui 25.10. Se você tem um hardware, um computador mais novo, você pode utilizar. Mas vale lembrar que essa daqui você não vai precisar trocar de sistema operacional durante muito tempo, 15 anos aí. Já essa daqui, de 6 em 6 meses você tem que fazer a atualização total do sistema, porque é uma versão que traz software atualizado. Entretanto, não é assim preocupada na estabilidade, em ter um sistema de longa duração, tá? Empresas vão usar sempre a LTS, tanto para servidor, e para o curso fica opcional aí para você. Tem um computador mais novo, quer usar um software gráfico mais novo, mais bonito aí visualmente, tudo bem. Bom, então você vai fazer o download. Se você está no Windows, eu vou até abrir, eu tenho um Windows aqui na minha virtualização. Se você está no Windows e quer ir para o Linux, vamos começar do começo, do princípio, né? Então, deixa eu iniciar o Windows. Como que nós vamos fazer para criar o nosso pendrive para fazer a instalação do Ubuntu? Primeiro, aproveita e faz um backup de todos os seus arquivos. Por quê? Nós vamos começar já aprendendo a remover. Você vai remover o Windows e vai instalar o Linux 100%. Nós não trabalhamos com dual boot nesse curso. Por quê? Essa meio que uma exigência que você tem um Linux aí. Já que você quer se profissionalizar, tem que sair da zona de conforto. Ou seja, se você força você a utilizar Linux no dia a dia, você vai ver o tanto que ele é bom com o passar do tempo, como o usuário doméstico. Segundo ponto, qualquer probleminha no seu computador, você vai ser obrigado a resolver e não simplesmente reiniciar e entrar no Windows.
Então tem lá, a impressora não funcionou. Se você tem um Windows em Dual Boot, você vai reiniciar e vai entrar no Windows. É fato e vai imprimir. Se você não tem, vai te forçar a aprender a configurar aquela impressora, a aprender a fazer seu hardware funcionar. E isso vai refletir no seu conhecimento depois, quando você for prestar consultoria nas empresas, levar as opções, você vai criar, vai ter que fazer tudo isso, esse básico aí, tá ok? Então, se force a utilizar o Linux. Mas vamos lá. Eu tenho aqui o Windows e qual é o primeiro passo? Porque nós vamos começar a fazer a instalação do sistema. Primeiro passo, no Windows você vai ter que fazer o download dessa distribuição de Linux, que é o Ubuntu, que é um arquivo .iso. Arquivos que têm essa extensão .iso, então aí no Windows você vai fazer o seguinte. Vamos abrir aqui o meu Windows. Você vai fazer aqui, vamos pegar Ubuntu. Opa. Ubuntu download, né? Download Ubuntu. Beleza. Vamos utilizar aqui essa versão LTS. Você vai vir em download, né? E vai esperar aqui carregar o download. Bom, desde já eu já vou dar uma dica para vocês. Olha que o tempo de download aqui, essa velocidade está boa, né? Mas se a velocidade de download não estiver boa, significa que ele está fazendo download de um repositório que a gente chama Mirror, que talvez seja fora do Brasil e a velocidade pode não estar boa. Então você já clica com o botão do lado direito aqui, copia o link, ó, abre um novo aqui, pega só o final aqui, que é o nome aqui do download, que é esse daqui, ó. Ubuntu 24.03, é isso daqui só que você precisa. Apaga isso aqui e pesquisa por um repositório nacional, como o da USP, ó. Coloca assim, USP Mirror no Google. Vai aqui, ó, o link já abriu aqui, ó, achou o link da USP, ó, que tem uma boa velocidade de download, ó. Agora tô forçando aí pela USP. Então vou download, olha lá, já melhorou ali a velocidade do download que eu tô baixando direto da USP. Então, primeira dica aí para você aprender a baixar com melhor velocidade o sistema. Bom, quando ele fizer o download, não basta você pegar esse arquivo no seu Windows. Ele vai fazer download aqui na pasta download, né? Deixa ele fazendo o download aí. Não basta você vir aqui e arrastar, né, para o pendrive. Não é assim que grava. Você tem que usar um programa que gere um pendrive bootável no seu Windows. Então, um programa bom que gera um pendrive bootável, e eu sempre falo dele porque é fácil de usar, nada, não sou parceiro deles, é o Balena Etcher. Você vai pesquisar por esse cara aqui, Balena Etcher. Vamos fazer o download dele, né, para o Windows aqui, download instalação. E vamos executar aqui. Balena Etcher. Enquanto isso está terminando. Aqui, ó. Vamos executar ele. Esse daqui é o programa. Tá abrindo aqui no Windows. Meu deu problema aqui, não abriu. Windows sendo Windows aqui. Mas vai abrir em vocês. Eu estou rodando máquina virtual. Pode ser alguma falta de biblioteca. É um Windows aqui só para teste. Tá bem bagunçado. Abriu. Deu erro aqui, mas abriu, né? Coisas de Windows. Aí como que você vai? Você vai aqui, ó, Fresh from File. Vai apontar para a imagem do Ubuntu. Vai clicar abrir. Select Target, vai apontar para o seu pendrive, que vai aparecer aqui na lista. O meu, eu não tenho pendrive. Em seguida, você vai clicar Flash. Feito isso, vai criar o pendrive. Espera concluir.
vai criar o pendrive bootável. Você vai desligar o seu computador e vai ligar entrando no setup do seu computador, né? Que é a BIOS aí do computador. Normalmente, em alguns computadores, como o meu notebook aqui, se liga apertando a tecla F8 e coloca a opção de boot do seu computador, o pendrive, aponta para o pendrive, tá? Então, se você tiver dúvida como criar um pendrive bootável, dentro, se você está já fazendo essa aula pelo nosso curso, tem a área aqui de dúvidas do curso, né? Tem o nosso WhatsApp que nós vamos te ajudar a chegar na tela de instalação do sistema. Se você está assistindo isso pelo YouTube, também pode usar o comentário. Claro que não tem a prioridade do que os meus alunos, quando me chamam no WhatsApp ali, a gente sempre responde no mesmo dia e tira dúvida. E aqui, vamos lá. Try on install Ubuntu, simplesmente eu vou dar Enter. Eu vou já criar uma primeira instalação fazendo a instalação usando LVM. E esse conceito de LVM, né, que vem de Logical Volume Manager, esse conceito nós vamos começar a aprender desde esta primeira aula. Por quê? Lembra que o curso é formação consultora, aqui tudo é voltado para empresas. E o LVM, ele permite que você amplie o disco. Pensa a seguinte situação, que é o que está acontecendo com a minha máquina, e eu vou mostrar isso na prática nessa aula. Eu tenho no meu computador um disco NVMe, né, no notebook, de 250 gigas. E eu tenho um SSD no meu notebook de 1 terabyte. Quando eu uso LVM, eu posso colocar o sistema nesse disco LVM e pegar esse 1 terabyte e ampliar esse disco. Porque às vezes a raiz do seu sistema, que é onde o Linux está instalado, que seria o C2 ponto, vai crescer. E aí você está num servidor que está em 80% lá. Se for partição comum, não tem muito o que você fazer. Você vai ter que clonar isso para um outro disco maior. Né? Não tem o que fazer para ampliar a raiz do sistema. Com LVM, em servidores, você simplesmente coloca um segundo disco e amplia o tamanho do sistema. Olha que legal. Então, desde o começo, nós vamos começar a aprender sempre o pensamento de servidores, o pensamento corporativo, porque a empresa vai precisar. Então, tem a empresa lá que tá com, você vai montar, e nós vamos aprender nesse curso, montar servidor web para ter aí o domínio da empresa, os aplicativos, instalar um gerenciamento de arquivo. E digamos que o diretório o barra var, que é onde está o servidor web, está chegando a 90% de espaço. Você simplesmente vai colocar um segundo disco e vai aumentar esse espaço. Não é possível fazer isso quando é partição comum. E você já vai começar a ver como funcionam essas empresas que oferecem servidores cPanel, por exemplo, né, de hospedagem. Então, como eles conseguem aumentar? Você está lá num plano de hospedagem que era de 100 gigas. E aí, quando chega em 100 gigas, você pede para aumentar para 200, eles aumentam. Você vai entender a lógica por trás disso. Como que aumenta esse espaço, né? É com o sistema de gerenciamento de disco LVM. Bom, vamos lá. Primeiro passo, quando você iniciar aí no seu computador, ele vai iniciar via pendrive, né? Ele vai iniciar sem instalar no seu computador, mas a gente já vai fazer a instalação. Então, português Brasil, próximo. Se você tiver computador conectado à rede, ele já faz as atualizações durante a instalação. Se não, não tem problema. Pode fazer a instalação e as atualizações depois. Vamos dar um próximo. Próximo. Ali é a configuração do teclado, né? Tem uma área aqui para você testar o teclado. Eu não usando via cabo. Ele fala que tem uma atualização do instalador, não precisa fazer isso. Instalar o Ubuntu, instalação interativa. Vamos fazer uma instalação completa para vir já com LibreOffice. Professor, você vai explicar nesse curso funcionamento básico de LibreOffice? Aqui? Não, porque nós não usamos isso como administrador de sistema. Você não vai usar nunca pacote Office. Às vezes,
alguma empresa que você for prestar consultoria vai te mandar uma planilha, vai te mandar uma apresentação, um arquivo de texto. O que que você precisa saber de pacote Office é que você consegue abrir no LibreOffice esses arquivos. 100% desses arquivos vocês vão abrir porque a gente, como administrador de sistema e analista, não vai ficar abrindo arquivos complexos aqui de planilha. Eu, na minha vida, aí, desde 2005, nunca precisei. O máximo é eles mandam uma planilha de trabalho. Olha, você tem que fazer isso, isso e isso. Um Word, alguma coisinha nesse sentido. A gente tem o Office Online e o LibreOffice vai atender para a gente. Agora, o que você precisa saber é que quando você abrir esse LibreOffice e vai mandar para a empresa que usa o Windows, né? Que parte dos nossos clientes vão usar o Windows, é na hora de você salvar aqui um documento, vir salvar como mudar aqui o padrão ODT e salvar aqui como o documento do Office aqui, ó, DocX, tá? É isso que você precisa saber para compartilhar esses arquivos. E uma vez que você salvou, você pode até definir que futuramente, ó, se a gente vir aqui salvar, né, digamos que criar alguma coisa aqui, salvar como, eu vou colocar aqui o padrão aqui da DocX, né? E aí eu vou salvar aqui sim, download. Ele pode colocar aqui, ó, utilizar o formato para daqui para frente já salvar nesse formato DocX, tá? Então, dificilmente a gente vai mexer com programas de escritório, que isso é para o usuário doméstico, né? Nós vamos só ter esse Ubuntu para abrir nossas máquinas virtuais e para ser a máquina que a gente vai precisar de um terminal para fazer as conexões SSH e remotas. Legal? Aqui pode instalar, né, baixar atualizações, instalar. Agora o detalhe, particionamento. Nós vamos apagar o disco inteiro, só que você vai clicar em recursos avançados e vai usar LVM. Esse é o cara aqui. Vamos dar um OK, vamos dar um próximo. E aí você coloca seus dados de usuário aí normal, né? O nome desse computador, vou colocar aqui meu CertBash, minha senha. Lembrando que essa senha, você não esqueça dela porque vai ser a senha que você vai usar para administrar essa máquina para instalar os programas, né? Vamos colocar a senha, solicitar a senha para entrar. Bem facinho aqui essa etapa. Vamos colocar aqui São Paulo, próximo e instalar. Bom, o sistema já vai instalar e vai instalar como LVM. E aí eu vou mostrar aqui na prática. Agora é só esperar o sistema instalar. Simples assim, né? Então, quando ele instalar, e aí vamos aqui. No final aqui só vai ter o botão reiniciar, tá? Já vai estar instalado. Vamos para minha máquina. Acabei de fazer a instalação dessa distribuição. E vamos pegar aqui, abrir o utilitário discos. Você vai ver que eu tenho, como eu disse para vocês, eu instalei nessa partição aqui, né? Nesse disco, que é o NVMe, o Linux. E eu tenho esse espaço grande aqui de 512 GB. Eu pensei que era 1 TB, mas é 512. Um SSD eu quero integrar dentro da partição ali. Para a gente ver melhor e entender melhor, nós já vamos desde dessa primeira aula já para o nosso terminal. Então você vai vir aqui e abrir o terminal aí no seu Ubuntu. Bom, terminal, vamos fazer alguns ajustes aqui, que é tamanho de letra, né? Então vamos abrir aqui preferência, né? Lembrando que o Linux, quando nós se tornamos administrador de sistema, nós vamos usar só o terminal de comando. Então não vamos se preocupar com interface gráfica, personalização gráfica, nada disso. Mas se você quiser, eu tenho vários vídeos aqui no canal de otimização do Ubuntu, que vale a pena você assistir. Bom, assim que você abre o terminal, você vai notar que você está logado com o seu usuário, né, arroba o nome da sua máquina. E isso daqui, esse tio aqui, representa que você está logado no diretório padrão que o seu usuário tem direito de usar. Se a gente rodar um comando chamado pwd, vai mostrar qual diretório que é esse. Eu estou em home, prof. Juliano Ramos. Cada vez que nós criamos um diretório, um usuário no Linux, ele ganha um diretório dentro de /home, seguindo o padrão. Por isso que eu falo, as distribuições que seguem padrão vai ser igual. Agora, se eu uso a distribuição que o Zezinho da esquina criou, possa ser que ele utilize um outro padrão. Eu não sei qual é. Bom,
comando pwd mostra aí esse diretório atual. Então, é a mesma coisa de eu abrir aqui pela interface gráfica. Estou dentro do diretório /home prof. Juliano Ramos. O comando cd, que vem de change director, né? Ou seja, mudar diretório, eu vou colocar cd barra. Isso vai me levar para a raiz do Linux, né? A raiz da estrutura de arquivos do Linux. E aqui nós vamos ter um olhar sobre a estrutura do Linux. Seria a mesma coisa de na interface gráfica eu colocar barra aqui. Então esses diretórios que fazem aí todo o sistema funcionar e cada um deles tem uma funcionalidade, né? Comando ls lista arquivos e diretórios. Então nós estamos vendo vários diretórios. E o home, que eu disse, se a gente colocar cd home, né, não ls, vai ver o prof. Juliano Ramos, cd prof. Juliano Ramos. Olha que eu comecei a digitar. Se você começar a digitar o seu nome e apertar a tecla Tab, vai ver que preenche automaticamente. Vai dar Enter, já entrou dentro do diretório. Dando pwd vai ver que eu estou no diretório, tá? Então a tecla Tab do teclado facilita para auto-preencher os comandos que você for digitando, né? Legal, então estou no meu diretório aqui, assim que eu abrir o terminal, e nós vamos aprender mais sobre comandos, fiquem tranquilos. Primeiro passo aqui é eu vou usar o comando para ver o disco. O comando é sudo. Por que sudo? Esse comando, quando nós instalamos o nosso Linux, esse nosso usuário da instalação, ele é um usuário administrador. Isso significa que ele faz parte de um grupo, que é o grupo de configuração do arquivo sudoers, né? O grupo sudo, ele faz parte desse grupo de usuários administradores. Nós vamos aprender a configurar tudo isso. E rodando o comando sudo, quando eu executar esse comando, instantaneamente esse comando vai ser executado como administrador. É como lá no Windows, quando você clica com o botão do lado direito no cmd e manda abrir como administrador. É isso que faz o comando sudo. Então eu vou executar esse comando df espaço h, que é o comando para visualizar o tamanho do disco, com a opção H de modo de leitura humana, como administrador. Então ele vai me mostrar a saída. Aqui a raiz, que é essa barra, que seria como meu C dois pontos. Olha que a raiz, ele está em... Eu tenho 200 disponível, 200 GB, né? O tamanho é 232. O Linux está sendo utilizado 20 GB de disco aqui, o meu Ubuntu, 9% de uso. Beleza, até aí tudo bem, né? O caminho físico do disco é esse caminho aqui, ó, dev, que vem de devices, mapper, porque usa o LVM, e o nome é Ubuntu VG, tá? Esse é o caminho físico. Agora, eu vou expandir, ou seja, esse disco, essa raiz, ela é de 213 GB, mas eu tenho aquele meu disco de 500, e eu vou expandir. Então, para isso, eu vou digitar um outro comando aqui. Clear limpa a tela, tá? Ó, sudo, eu vou digitar o comando fdisk espaço "-l". Esse comando vai mostrar todos os discos que eu tenho. E aqui no comando, no começo, você vai ver que eu tenho o disco, todos os discos, eu tenho o disco /dev, vamos ver aqui, SDA, que é o meu disco de 500 GB, tá? Bom, beleza, tem esse disco aí. Então, eu quero adicionar esse disco ao LVM. Lembrando, pessoal, que essa etapa aqui, eu estou mostrando porque é LVM, mas nós estamos iniciando lá só com a instalação. Fez a instalação, se tem, tudo isso você vai aprender com calma aqui durante o curso. É que eu já quero mostrar para vocês entenderem por que nós fizemos a instalação com LVM, tá? Que dá para expandir, colocar um segundo disco, que é o meu caso, e vou expandir. Então esse meu segundo disco, eu vi aqui, através da saída desse comando, que ele é o /dev SDA, né? /dev SDA, e o tamanho dele de 500 GB aí. Ok.
Agora eu vou digitar o comando sudo, eu vou pegar e vou digitar pv create, pv vem de physical volume, ou seja, eu vou apontar para esse disco SDA e vou dizer assim, eu quero que esse disco SDA faça parte do LVM, tá? Era um disco que eu coloquei, o seu posso ser SDB, SDC, eu posso colocar quantos discos eu quiser, mas eu primeiro de tudo eu tenho que falar para o meu sistema, olha, faz esse disco fazer parte do LVM. Bom, vou dar um yes aqui. Legal. Ele falou aqui, o volume SDA foi criado com sucesso, agora ele faz parte do grupo LVM. Bom, existe um comando chamado tudo também ali, pv display, que vai mostrar os discos que fazem parte do LVM. Agora eu tenho o disco NVMe, né, que já existia, de 203, e agora tem esse disco aqui que faz parte do LVM também. Beleza, agora eu quero fazer o seguinte. Quando eu digitei o comando df, vamos ver aqui, o df-h, ele me mostra que essa raiz, ele tem um nome aqui, ó, Ubuntu VG, Ubuntu e tal. Esse Ubuntu VG é volume group. O grupo raiz aqui está nesse volume group aqui. Mas eu sei que pode parecer confuso aqui, mas é só vocês vão entender como o negócio é profissional. Eu vou usar esse volume group e estender ele, tá? Mas nós vamos ter aula aqui só de LVM durante esse. Aliás, na minha plataforma já tem um curso que é só de LVM, mostrando desde o básico, particionamento de disco e tudo mais. Agora eu vou estender. Então eu vou rodar sudo vg, que é volume group, estende, e eu preciso desse nome aqui, que nesse caso é Ubuntu-VG barra dev SDA, desculpa. Então, beleza. Eu adicionei esse disco SDA, né, que outrora eu coloquei aí no PV, né? Eu adicionei esse disco ao grupo Ubuntu. Beleza, se a gente rodar agora o comando sudo vg display, você vai ver que agora esse grupo de dados chamado Ubuntu VG, ele tem esse grupo, agora ele tem aí, ó, espaço livre 476 GB, que é o disco que eu acabei de colocar. Ele não está alocado ainda, né? Metadadas agora tem dois discos, ó, tem dois discos, mas ele não está alocado ainda, né? Não está sendo utilizado. Então, o que que eu vou fazer? Agora eu vou alocar todo esse espaço livre no raiz do meu sistema, crescer de fato a minha raiz. Então, eu vou rodar o comando lv extend, que é para estender o volume lógico, logical volume, menos L, 100% free, ou seja, tudo que eu coloquei ali, eu quero que você estenda com tudo. O diretório, o disco barra dev mapper, Ubuntu-VG, do jeito que tava lá, Ubuntu LV. Então eu vou estender isso aqui. Agora olha que interessante. Ele falou que passou de 235 GB para 476 GB. Muito legal. Agora eu preciso rodar dois comandos, que é o comando para que o kernel do Linux identifique que esse tamanho aumentou de 230 para com mais esse espaço aqui, 400 e pouco, que é o sudo resize 2fs. Então eu vou rodar esse comando dev mapper ubuntu. Pronto. Agora vamos rodar um sudo df-h. Olha que legal. O meu disco raiz passou de 235 GB antes, agora meu disco raiz é quanto? 469 GB. Então, olha que legal. Vamos ver isso de uma forma gráfica. Olha que legal. Eu peguei
eu tinha esse disco e eu instalei o Linux nesse disco. Agora eu coloquei um segundo disco e aumentei o tamanho para me gravar mais arquivos aí, né? Então vamos no discos aqui, analisador de disco. Então agora a minha raiz, ela tem, ó, 458 GB de capacidade. Ou seja, eu peguei esse segundo disco e ampliei. Ah, professor, nossa, mas parece que tá confuso por uma primeira aula. Mas calma, é só para mostrar para vocês que desde a primeira aula é um curso diferenciado. Você já vai pensar sempre em servidores. E aí, nós vamos voltar lá para o nosso que já deve ter terminado instalado. Minha máquina virtual, que seria o seu computador. Então, eu vou me logar aqui e ele já deve ter terminado de instalar aqui. Vamos ver. Era essa máquina aqui. Nossa, ainda está instalando. É que ele está instalando fazendo atualização, né? Então vamos esperar ele terminar de instalar. Porque dá para a gente simular tudo isso que eu fiz aqui nessa máquina. Então, pense o seguinte, você acabou de instalar o Linux no seu computador aí da sua casa. E ele colocou o disco inteiro para ele usar. Mas você quer ampliar, você quer colocar um segundo disco, né? Colocou um segundo disco no seu computador e você fala, meu, queria agora ter todo o espaço. Então, é isso que a gente acabou de fazer. E eu vou mostrar aqui na prática com esse daqui. Ou seja, nós vamos refazer esse passo aqui junto. E aí você vai ver isso, que interessante que é, né? Bom, pessoal, retornando aqui para a nossa máquina, vou reiniciar. Dá Enter, que aí ele vai começar a subir pelo disco, né? Opa, não subiu pelo disco. Deixa eu desligar aqui a minha máquina virtual. No caso aí, em casa, você vai tirar o pendrive, né? Da instalação. Vou mudar só a ordem de boot aqui. Colocar para subir pelo disco. E o seu, você vai tirar o pendrive e ele vai iniciar pelo disco no seu computador, né? Então vamos iniciar aqui. Agora sim. Deixa ele carregar pelo disco. Subiu o Ubuntu instalado aqui. Nesse curso nós vamos aprender a criar um Prosmox igual eu aqui, para você ter seu própria em uma máquina diferente, né? Para você rodar virtualização. Bom, então vamos logar aqui, fazer a primeira inicialização. E aí esse computador, esse Ubuntu vai ser a nossa base, né? O computador que nós vamos ter no nosso computador. Posso dar ignorar, concluir aqui. Bom, o que interessa pra gente é isso aqui. Terminal, porque desde as primeiras aulas aqui já é terminal. Vai lembrar que esse curso ele tem um pré-requisito, né? Que é você já utilizar o Linux no desktop, já ter uma noção básica de Linux. Para isso, meus cursos lá no EAD, tem o curso migrando do Windows para o Linux, curso Linux Essencial, né? Agora, aqui, vamos rodar o sudo df-h. E aí você vai ver aqui, ó, esse disco era de 47 GB, né? Tá em 23% de uso. Aí vamos pensar a situação. Vou desligar essa máquina, que é uma máquina virtual. Pensar a seguinte situação. Quero fazer um upgrade de hardware nesse computador. Eu vim aqui e coloquei, no caso eu vou fazer aqui virtual, né? Eu coloquei um segundo disco. Eu vou adicionar aqui um disco. Você abriu o seu computador aí e colocou um segundo SSD. Vou colocar um de 100 GB, né? Então eu vou colocar aí um segundo disco, 100 gigas. Beleza. Adicionei um segundo disco, ó. Tinha 50, coloquei mais um disco de 100. Vou iniciar essa máquina. Legal. Agora tem mais esse disco que eu adicionei. E o processo é igual eu fiz no meu computador, que era o meu caso ali que eu tinha aquele disco, né? Beleza. Vou abrir aqui o terminal. E aí é o seguinte. Eu vou rodar aqui o df-h, né? Tá lá. Eu vou rodar o sudo fdisk-l para ver os discos
que eu tenho, vai mostrar esse disco novo que eu coloquei, esse de 100 GB, cadê ele? Aqui, ó, 91 GB, o sudo, cadê ele? Não, 91 megas ali, aqui, ó, barra dev SDA, não é SDA, não, SDB, ó. Nesse caso aqui é SDB, ó, SDB 100 GB, ó. Então, nós vamos fazer o processo para criar usando esse disco. Beleza. Primeiro, pv create barra dev sdb para adicionar esse disco sdb ao LVM. Fácil. Agora, eu tenho que estender o volume group do Ubuntu, né? Quando eu rodei o df-h, eu vi que o nome do volume group é Ubuntu-VG, né? Volume group. Então, o que eu vou fazer? Se a gente colocar VG display, também você consegue sudo VG display, você consegue ver o nome do volume group certinho, que é Ubuntu-VG, ó. Olha que só tem um disco, ó, um metadado. Eu vou colocar o segundo disco agora. Então, sudo VG extend Ubuntu-VG, pegando o disco SDB. Ah, maravilha. Agora, se eu rodar o sudo VG display, vai ver que eu tenho dois discos. E eu tenho agora o espaço aí, 100 GB, ó, que não está alocado ainda. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou rodar sudo lv extend para estender, seria a partição, que é o volume lógico, menos L de large, mais 100 free, que é usar todo o disco. Barra dev mapper ubuntu vg traço ubuntu lv. Ó, estendeu, passou de 48 GB para 147 GB. Aí eu rodo aquele sudo resize 2fs barra dev mapper ubuntu traço vg ubuntu lv. E aí, se eu rodar um df-h agora, passou a ter 130 GB. Olha que legal. Viu? Facinho. Então, nós entendemos na prática a vantagem. A ideia aqui é só entender a vantagem. Se ainda não entendeu o LVM, tá meio perdido, não se preocupe. É você entender a vantagem desde o início e a gente fazer uma instalação do sistema usando LVM. Isso depois a gente vai se aplicar em servidor e vai ver na prática os servidores que a gente precisa. Por exemplo, eu tenho um servidor aqui, que é esse Nest Cloud, que eu guardo meus arquivos. Eu acesso na minha rede através do 192.168.1.3. Ó, é o meu servidor Nest Cloud. E aqui eu gravo músicas. Eu não perdi, nunca mais perdi nada depois que eu usei um servidor. Eu tenho um computador aqui só para isso. E aí, pessoal, ó, eu tenho meus e-mails e arquivos. Olha que interessante. Meus arquivos estão tudo aqui. Os meus hinos da igreja. E eu nunca mais perdi nada. Porque tá tudo meus arquivos aqui. E às vezes esse disco aqui, ele já aconteceu dele encher, né? Então o que eu faço quando esse disco enche? Se ele encher. Ele já encheu, eu já pus mais um SSD. Comprei mais um SSD de 512, coloquei. Se ele encher, eu compro mais um SSD e coloco. E como que eu aumento esse tamanho? Essa instalação da Nextcloud está usando LVM, através de LVM. Legal? Por isso que o LVM é tão importante. Bom, primeiro passo nós já fizemos. Agora vamos pegar essa máquina nossa, do Ubuntu, e vamos rodar uma atualização nela. Na interface gráfica, mas a gente já vai pensando em servidores, você viria aqui, central de aplicativos, e você clicaria aqui em gerenciamento, fazia as atualizações, né? Mas nós desde o princípio vamos usar a linha de comando. Então é por isso que nós vamos fazer por aqui pela linha de comando. Então, primeiro passo, lembra quando nós for fazer o download, eu dei a dica para você usar a universidade da USP para baixar mais rápido? Os arquivos, quando você faz, existe um software que é o gerenciamento de pacotes. O que é o gerenciamento de pacotes? Os comandos para você instalar novos programas no Linux. No caso do Ubuntu, ele usa o apt. Então, o comando sudo apt update vai atualizar a lista de repositórios. O que são repositórios? Servidores aonde você vai buscar os programas que você quer instalar no seu Ubuntu.
Mas se eu fizer o update aqui, ele vai procurar nos repositórios padrão, nesse caso, ó, archiveubuntu.com, que é o repositório internacional. Eu quero forçar para que o meu sistema busque as atualizações, ó, demorado aqui, né? Busca atualizações em repositórios do Brasil, né? Porque a velocidade vai ser melhor. Então, quando a gente roda esse update, ele não está atualizando o sistema, ele só está fazendo o quê? Ele está consultando se os servidores estão ativos e vamos pensar assim, é como quando eu rodo sudo update, é como se eu pedisse pro garçom a lista do que tem para me comer no restaurante. Ele vai só me trazer a lista. Toda vez que eu rodo sudo update, eu falo, garçom, me traz a lista. Ele vai lá, consulta nos servidores, que são as mirrors, os espelhos, e ele me mostra, ó, aqui tem todos esses softwares que você pode instalar. A partir de agora, a gente começa a instalar os programas com sudo apt install. Beleza. Mas olha que interessante. Existe um arquivo, para isso a gente vai rodar o sudo. Existe um editor de texto que é o Nano, que nós vamos usar aí nessas primeiras aulas do curso. E existe um arquivo que ele fica aqui, ó, dentro desse diretório, etc apt sources.list. Aliás, o diretório etc é o diretório que armazena as configurações de um sistema Linux, do host. Todas as configurações do Linux, elas vão ficar dentro desse diretório etc. E apt é o nome da aplicação e source list é onde fica o endereço dos repositórios. Então eu vou pegar esse arquivo. Ele falou que moveu esse arquivo para o diretório Ubuntu Source. Então não está mais source.list nessa versão. Está em sourcelist.d Ubuntu Sources. Então olha o caminho aqui, ó. Eu vou editar esse, estou mandando o editor de texto abrir como root, administrador, esse arquivo aqui. Bom, beleza. Eu vou abrir esse arquivo. Está todos como apontando para o archive. O que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui br.archive. Ou seja, eu vou forçar, exceto o security. O security eu posso manter o internacional, porque eu tô em dúvida se tem mirror pro security, tá? Então eu vou manter ele aí. Mas aqui eu vou forçar o BR, né? BR para ele forçar baixar do repositório do Brasil. Eu vou apertar Ctrl O para gravar. Esse editor para salvar é Ctrl O, Enter, Ctrl X para sair. E aí eu vou rodar de novo. Sudo apt update. E agora, ó, olha como é bem mais rápido, porque ele está fazendo o download, colocou atualizações aqui no gráfico. Encontrou, ele fez muito mais rápido porque ele está usando agora os repositórios BR. Então, olha que simples, a gente só alterou o arquivo. E nós não vamos fazer nada através da interface gráfica. Todas as configurações nesse curso serão através da linha de comando. Então, nós alteramos aqui o arquivo. Beleza. Agora, nós vamos rodar o comando sudo apt upgrade. Esse comando, sim, vai fazer as atualizações do sistema operacional. E aí ele fala para dar um sim, para atualizar todo o sistema operacional. E aí é só aguardar. Bom, pessoal, e aqui nós finalizamos esta primeira aula. Se você quer continuar esse curso, achou muito legal o curso, e você sentiu que você consegue aprender, porque a gente vai voltar a aprender bastante sobre LVM ali, eu só estava fazendo um overview, lá no EAD CertBash, mas corre agora, porque ó, essa promoção da Black Friday, ela encerra provavelmente amanhã, sexta-feira. Eu vou me reunir com a minha equipe para a gente ver se nós finalizamos amanhã. Mas está definido para finalizar na sexta-feira, dia 28. Então, corre porque você vai pagar apenas R$ 130 e terá acesso a todos os meus cursos, a esse curso que está sendo a primeira aula, essa é a primeira aula do curso. Nós vamos montar o laboratório junto. Depois que você está com o Ubuntu aí no seu computador, nós vamos montar o laboratório. E como nós vamos montar o laboratório? Então tá com o Ubuntu, eu vou recomendar, se você não tem outro computador para usar o Prosmox, deixa eu fechar aqui. Professor, eu não tenho outro computador. Como eu vou acompanhar o curso, né? Não tem problema, você vai poder usar a virtualização. Existem dois caminhos aqui para virtualização. Ou a gente instala o VirtualBox, que no Ubuntu também é bem simples, ou a gente instala o Virtual Manager,
tá? Existem dois caminhos para nós seguirmos. Então, para fazer a virtualização com o VirtualBox, que é uma opção mais fácil de todas, e é o que nós vamos seguir aqui, você vai rodar sudo apt install para instalar, ó, o VirtualBox no seu computador. Vai colocar a senha, vai colocar sim, e nós vamos usar o VirtualBox, que é o virtualizador mais fácil que nós temos aqui. Quando ele terminar de instalar aqui, o meu computador eu não configurei o BR Archives, vai demorar aqui. Então vou cancelar. Ctrl X cancela o processo, tá? Vou configurar o meu computador aqui, que eu tinha feito no outro lá, né? Em APC, apt, sourcelist.d, Ubuntu Sources, ó. Eu vou colocar aqui, ó, br.archive. Ctrl para salvar, Ctrl X para sair. Tudo apt update para atualizar. Agora eu vou usar os BRs. E vamos instalar o VirtualBox, que é o mais facinho para a gente começar o nosso curso utilizando virtualização, tá? E dentro aí do VirtualBox eu vou instalar o Virtual Manager dentro do VirtualBox para ensinar vocês. O Virtual Manager não. Dentro do VirtualBox eu vou instalar o Prosmox. Isso, servidor Prosmox. Não, aqui. Enter a senha para o Security Boot. É bom você cancelar o Security Boot, senão ele não vai dar certo aqui no eu não tenho. Ele pede uma senha. Vamos criar uma senha aqui. Vamos colocar uma senha qualquer. Desktop 840 aqui. Não, ele não deixa. Eu não sei a senha. O meu Security Boot está instalado, então ele não vai deixar. Precisa desabilitar o Security Boot e depois você roda o instalador do VirtualBox. E nós vamos instalar o Prosmox. Vamos instalar o Prosmox dentro do VirtualBox para quem não tem uma segunda máquina. Para quem tem outro computador, vai instalar direto no outro computador para ser que nem eu aqui, poder acessar via IP a sua segunda máquina, tá? Então, vamos lá, eu vou desligar o Security Boot no meu setup do meu computador e voltar aqui para instalar de novo o VirtualBox. Muito bem, pessoal. Desliga o Security Boot na BIOS do seu computador. É lá, sudo apt install VirtualBox. Vamos repetir aqui o processo. Ele disse que ficou travado ali. Vamos colocar aqui, configure -A. Isso daqui vai destravar o processo da instalação dele. E a gente travou ali no meio da instalação. E aí só aguardar, ele vai instalar o VirtualBox. O meu VirtualBox, depois eu vou reiniciar, vai precisar a gente... deixa eu ver, eu acho que ele não vai funcionar direito, porque vai precisar a gente parar um módulo. Essa versão nova do VirtualBox exige isso, mas vamos fazer o teste aqui. Eu vou reiniciar novamente o computador. Né? Reiniciar. E agora vamos lá ver se ele vai funcionar aqui direitinho. Então abriu aqui, mas vamos ver se ele vai permitir instalar uma máquina virtual. Novo, vou colocar Linux aqui, só vou dar um próximo terminar, iniciar. Se ele vir nessa tela aqui, perfeito, não pediu aqui, funcionou, tá? Se der algum erro e não funcionar, pode ser por uma questão de módulo. Aí no curso, você chama a gente no suporte, que eu te ajudo a você instalar o VirtualBox. E é através dele que nós vamos instalar todas as nossas máquinas virtuais durante o curso, né? É o mais fácil aqui para gerenciar máquina virtual, para nós montarmos nossas redes e instalar. Primeiro nós vamos instalar o Prosmox, né? Mas quem tiver um segundo computador, eu vou ensinar você a criar um pendrive, você vai instalar o Prosmox direto no seu segundo computador, que você vai usar como um servidor de virtualização. E aí dentro desse Prosmox você pode instalar um Nextcloud para usar como servidor de arquivo dentro da sua rede. Então você já vai começar a aprender muita coisa aí. Legal? Então é isso, finalizamos por hoje nossa primeira aula. Até a próxima
que esse curso já está disponível para todos os alunos enquanto ele é desenvolvido. Lembrando que quem compra meu treinamento tem acesso a todos os cursos atuais e aos novos cursos. Então aí na sua lista de todos os cursos você já vai ter esse curso aí para esperar eu gravar a segunda aula. Provavelmente eu vou gravar uma aula por dia. Então rapidamente a gente termina esse curso aqui. Até a próxima. Fiquem com Deus.